Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão do segundo período legislativo ordinário do ano 2020. Inicialmente, convido o vereador Valdomiro Batista a fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarmos em pé e continuarmos em pé para ouvirmos o hino de Guarapuava. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Toda honra e toda glória ao Deus de Israel. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Solicito do primeiro secretário que dê conhecimento do expediente e as matérias existentes na casa. Ofício 146/2020. Assessoria Legislativa, Guarapuava, 30 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor João Carlos Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores de Guarapuava. Assunto: projeto de lei número 068/2020. César Augusto Carolo Silvestre Filho, prefeito municipal, infraassinado por meio deste, encaminha o projeto abaixo para devida análise e deliberação dessa distinta Casa de Leis. Projeto de lei número 068/2020, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública no município e dá outras providências. O regime de urgência é imprescindível a fim de cumprir preceitos constitucionais. Instituir a cobrança de contribuição de melhoria sob pena de renúncia de receita através da lei específica para cada obra em obediência aos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Atenciosamente, assina o prefeito de Guarapuava. Ofício número 153/2020, Assessoria Legislativa. César Augusto Carolo Silvestre Filho, prefeito municipal de Guarapuava, por meio desta encaminhou o projeto abaixo para devida análise e deliberação dessa distinta Casa de Leis. Projeto de lei número 069/2020, que autoriza o Poder Executivo a criar despesa no Plano Plurianual de 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias número 2957/2019, na Lei Orçamentária Anual 3014/2019, através de créditos adicionais especiais. Está em regime de urgência. Assina o prefeito. Ofício número 154/2020, Assessoria Legislativa da Prefeitura. Assunto: projeto de lei 070/2020. César Augusto Carolo Silvestre Filho, prefeito de Guarapuava, infraassinado por meio deste, encaminha o projeto abaixo para a devida análise e deliberação desta distinta Casa de Leis. Projeto de lei número 070/2020, que autoriza o Poder Executivo a criar despesas no Plano Plurianual
2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias número 2957/2019, na Lei Orçamentária Anual número 3014/2019, através de créditos adicionais especiais. Também em regime de urgência, assina o senhor prefeito. Documento externo recebido, número 1271/2020, chefe do Poder Executivo. Lei sancionada, lei número 3125, de 6 de outubro de 2020. Documento externo recebido 1272/2020, do chefe do Poder Executivo. Ofício 148/2020, assessoria legislativa. Lei sancionada pelo prefeito de Guarapuava, lei número 3126, de 6 de outubro de 2020. Documento externo recebido 1273/2020, chefe do Poder Executivo, ofício 149/2020, da assessoria legislativa. Lei sancionada, César Augusto Carolo Silvestre Filho, prefeito de Guarapuava, encaminha a seguinte lei sancionada. Lei número 3127, de 6 de outubro de 2020. Documento externo recebido 1274, chefe do Poder Executivo, ofício 150 de 2020. Lei sancionada, lei número 3128, de 6 de outubro de 2020. Documento externo recebido 1270 de 2020, chefe do Poder Executivo, ofício 145 de 2020, assessoria legislativa. Lei sancionada, leis número 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, ambas de 30 de outubro de 2020. Projeto de lei complementar número 2 de 2020, de autoria do vereador Valdemar Calixto dos Santos e João Carlos Gonçalves. Documento externo recebido 1254/2020. Vanderlei Machado de Lima, balancete financeiro da Câmara Municipal de Guarapuava, período 1/9/2020 até 30/9/2020. Documento externo recebido número 361/2020, autoria chefe do Poder Executivo. Resposta e indicação legislativa 305/2020, do vereador Rodrigo Crema. Documento externo recebido 350/2020, do chefe do Poder Executivo. Documento externo recebido 360/2020, do chefe do Poder Executivo. Documento externo recebido 366/2020, também do chefe do Poder Executivo. O 363, o 356, todos em resposta a pedido dos vereadores. Parecer 293/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores para a legislatura 2021-2024, mantendo inalterados os valores referentes à legislatura vigente ao projeto de lei ordinária 60/2020. Parecer 294/2020, da Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável ao projeto de lei ordinária 60/2020. Parecer 295, de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei ordinária 60 de 2020. Indicação 383 do vereador Guto. Indicação 384 do vereador também Guto. Indicação 385 do vereador Dognei. Indicação 386 do vereador Dognei. Indicação 387 da professora Terezinha. Indicação 388 também da professora Terezinha. Indicação 389 do vereador Germano Toledo Alves. Indicação 390 também do vereador Germano Toledo Alves. A você que nos assiste, as indicações são pedido dos vereadores para melhoria nas ruas, nas calçadas, nos prédios públicos, feita pelos vereadores junto ao Executivo. São estas as matérias, senhor presidente. Passamos ao horário das lideranças de bancadas. Não há vereadores inscritos. De imediato, ao grande expediente. Vereador Samuca, depois professor Serjão. Vereador Samuel está declinando. Professor Serjão. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador João Carlos Gonçalves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara, minha saudação, meu bom dia e o desejo de uma ótima semana. Gostaria, senhor presidente, também de saudar meu
particular amigo, professor Fábio Quadros, acompanhado da sua esposa Andréia e do filho Ângelo. Também saudar a professora Viviane, acompanhada de sua família. Saudar o senhor Enio Luiz de Carli, representante da Loja Maçônica Filantropia Guarapuava. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa casa. O motivo de eu usar a tribuna nesse ato, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que hoje nós votaremos o projeto de lei ordinária número 56 de 2020, de autoria deste vereador e também do vereador Elcio José Melhem. O projeto 56 denomina a hoje Escola Municipal Santa Cruz de Escola Municipal Professor Sebastião Claro de Quadros. Poderia, senhor presidente, senhoras e senhores familiares do professor Sebastião, fazer uma leitura do extenso e profícuo currículo do professor Sebastião aqui da tribuna dessa casa. Poderia usar de outros textos escritos, mas eu prefiro falar daquele professor Sebastião que eu conheci. Portanto, falarei em rápidas palavras, de forma espontânea. Professor Sebastião Claro de Quadros é um dos precursores da implantação da nossa universidade, da Unicentro. Quando chegou a Guarapuava, ele e mais alguns professores, menos que uma dezena, foram desafiados a dar início aqui nos campos de Guarapuava à implantação de uma universidade. Pois bem, os anos se passaram, a história de Guarapuava foi sendo construída e nela inserida a importante participação da nossa universidade, da nossa Unicentro, que hoje é, sim, uma das universidades mais importantes, não só do estado do Paraná, mas também do Brasil. Além disso, o professor Sebastião atuou durante muitos anos na educação básica do nosso município, especialmente no Colégio Estadual Liane Marta da Costa, que lá nos idos dos anos 90 funcionava na mesma estrutura do campus Santa Cruz da nossa Unicentro. Colégio esse que a professora Terezinha teve a honra de trabalhar até a sua aposentadoria e que eu tive a oportunidade depois de voltar como professor. E hoje, muito me honra e me alegra esse momento de nós, enquanto Casa Legislativa, enquanto Poder Executivo desse município, podermos prestar a homenagem ao professor Sebastião. E deixou um legado. A professora Viviane hoje é professora da nossa universidade, da nossa Unicentro, e o professor Fábio é professor da Rede Estadual de Ensino. Os dois segmentos da educação em que o professor Sebastião atuou, hoje seus filhos estão empunhando e levando essa bandeira adiante. Então, senhoras e senhores vereadores, esse momento para nós é um momento de grande alegria e uma oportunidade de nós escrevermos na história de Guarapuava e, ao mesmo tempo, de fazermos justiça ao nome do professor Sebastião, em agradecimento ao grande trabalho que ele desenvolveu durante décadas aqui no nosso município, sempre empunhando a bandeira da nossa Unicentro e sempre empunhando a bandeira da educação básica pública do estado do Paraná, aqui em Guarapuava. Ao fazer a alteração do nome da escola, com certeza, nós estamos realizando esse ato de justiça. Digo isso porque o grande trabalho que o professor Sebastião desenvolveu ao longo de sua vida aqui em Guarapuava também foi marcada por algumas injustiças que são típicas do processo político-educacional das instituições a que nós servimos e a forma com que se conduz. Quase chegou à reitoria e, numa infelicidade e numa costura política, acabou sendo preterido naquele momento pelo governador do estado. Mas isso não diminui e não diminuiu em nada
em nenhuma vírgula sequer toda a história que o professor Sebastião Claro de Quadros construiu nessa cidade de Guarapuava. Ele é oriundo de Ponta Grossa, né, do vizinho município de Ponta Grossa, assim como tantos à época, formados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, vieram a Guarapuava para dar início no processo de construção da nossa Unicentro. Assim como tantos hoje deixam a sua cidade, deixam o seu estado e vêm a Guarapuava para trabalhar e para construir a continuidade da história da nossa universidade. Eu tive a honra de, em 1990, em 1991, ser aluno do professor Sebastião no Colégio Liane Marta da Costa, como eu disse, quando à época funcionava na estrutura do campus Santa Cruz da nossa Unicentro. E ali eu aprendi os primeiros passos daquela ciência que se tornou a minha profissão, a geografia. E o professor Sebastião sempre provocava todos os seus alunos, instigava a geografia. É lógico que é uma ciência que não agrada a muitos, agrada a poucos, mas tive a honra depois, em 1997, já no segundo ano do curso de Geografia na Unicentro, de acompanhar os últimos passos do professor Sebastião enquanto professor universitário na nossa Unicentro, tempos antes da sua aposentadoria, que veio, se não me falha a memória, no próprio ano de 1997. E lembro de um desafio que o professor Sebastião me fez quando eu era aluno de ensino médio, porque eu sempre o visitava na universidade, sempre que possível. E ele era, então, o chefe de departamento de Geografia da Unicentro, e, na época, estava em implantação o Programa Especial de Treinamento, o PET Geografia, que concedia bolsas de pesquisa. Isso, na época, era uma inovação, era uma novidade, se conceder bolsas de pesquisa para estudantes. E o professor Sebastião, na época, eu estava no terceiro ano do ensino médio, ele me disse, olha, hoje você tem a possibilidade de estudar, pesquisar, se formar e ainda receber uma bolsa institucional que, à época, era superior a 3 salários mínimos. Eu tive a honra de, no ano de 1996, ingressar na universidade, naquele mesmo ano, prestar seleção para o PET Geografia e passar em primeiro lugar na seleção. Então, foi um grande incentivador e por isso hoje, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu me sinto muito honrado, muito feliz, em parceria com o vereador Elcio José Melém, que foi um amigo pessoal do professor Sebastião, e também nominar aqui o seu Juarez Campos Ribas, que quando foi vereador nessa Casa de Leis, concedeu o título de cidadão honorário ao professor Sebastião Claro de Quadros, e hoje é o nosso colega aqui de Câmara como analista legislativo. Então, um motivo de grande alegria. Para isso, peço o apoiamento das senhoras e dos senhores vereadores dessa casa, para que nós possamos aprovar essa alteração de nome. Sei que a Escola Santa Cruz tem uma tradição enorme dentro do bairro Santa Cruz. E conversava com o professor Fábio agora, antes do início da sessão, e ele dizia, olha, hoje já existem avós que foram alunos do Colégio Santa Cruz e hoje seus netos estudam lá. Nós fomos uma geração que fomos alunos do professor Sebastião, e é uma alegria muito grande. Mas ao propor essa alteração, como nas palavras do vereador Elcio Belém, o nome da Escola Santa Cruz ela faz referência ao bairro Santa Cruz, eu acho que ao escrever o nome do Colégio Municipal Santa Cruz, de Escola Municipal Professor Sebastião Claro de Quadros, nós estamos fazendo, sim, uma grande homenagem a esse grande nome, não só da geografia, não só da universidade, mas da educação básica, da educação fundamental do nosso estado do Paraná. Em tempo, gostaria de registrar a presença do professor João Gabriel de Lima. Seja bem-vindo novamente a essa
a essa Casa de Leis. Então, senhoras e senhores vereadores, gostaria de solicitar a todos e a todas o apoiamento ao projeto de lei ordinária número 56 de 2020, de autoria deste vereador e do vereador Elcio Melém, que denomina a Escola Municipal Santa Cruz de Escola Municipal Professor Sebastião Claro de Quadros. Desde já agradeço a presença dos familiares, sei que é um motivo de grande honra e de grande alegria para vocês, e agradeço também os irmãos de fraternidade do professor Fábio, que se fazem presente aqui nessa manhã, acompanhando aí esse momento tão importante para a história, que tenho certeza, Fábio, ficará para sempre escrita na parede da Escola Municipal Santa Cruz, doravante denominada Escola Municipal Professor Sebastião Claro de Quadros. É o mínimo que nós, enquanto cidadãos guarapuavanos, podemos fazer a esse grande nome da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao professor Serjão, a minha saudação à família do saudoso professor Sebastião, do qual tive a honra e o privilégio de ser seu aluno também. Eu não estudei muito, mas tive bons professores. Graças a Deus, tive esse privilégio de ser aluno do professor Sebastião, onde semeava na chegada a serenidade, a paz, o amor. O professor Sebastião, Serjão, colega professor Serjão, fazendo o seu discurso e passando um filme aqui na minha cabeça. Quanta saudade. Uma rica história. Uma história mesmo. E vocês tiveram esse privilégio de ter um pai, um professor, um amigo, um herói realmente, foi o professor Sebastião. Então fica aqui também o meu reconhecimento, como disse o professor Serjão, o mínimo que nós poderíamos, que esta casa poderia fazer. O professor Sebastião foi, com todo o respeito aos que aí estão, os professores, vocês que são professores, mas ele foi diferente. Recebam o meu abraço fraterno. Passamos de imediato. Nós temos mais um orador? Não. Passamos de imediato. A ordem do dia, eu solicito que Vossa Excelência, professor vereador Valdomiro Batista, que dê conhecimento da ordem do dia da presente sessão. Documento em única votação. Requerimento 79/2020, de autoria do vereador Valdemar dos Santos. Concede moção de aplausos e congratulações ao cabo Irineu Roberto Maier. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão. Em votação. Celso Costa. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dognei. Elcio Melhem. Germano Alves. Ausente. Gilson da Ambulância. João Carlos Gonçalves. Sim. Guto. Sim. Luiz Juraski. Marcelinho. Sim. Márcio Carneiro. Sim. Maria José. Sim. Dedo. Sim. Pedro Moraes. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Samuca. Professor Serjão. Valdemar Calisto. Sim. Vardinho. Sim. Jabur do Motocross, sim. Está aprovado o requerimento 79/2020 por todos os vereadores presentes. Documento em votação única. Requerimento número 80/2020, de autoria do vereador Valdemar dos Santos. Concede moção de aplausos e congratulações ao soldado Elton Fabiano Fernandes de Oliveira. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, em votação. Celso Costa. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dognei. Elcio Melhem. Germano Alves. Ausente. Gilson da Ambulância. João Carlos Gonçalves. Sim. Guto. Sim. Luiz Juraski. Marcelinho. Sim.
Márcio Carneiro. Sim. Maria José. Sim. Dedo. Sim. Pedro Moraes. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Samuca. Professor Serjão. Valdemar Calisto. Sim. Vardinho. Jabur do Mato Grosso, sim. Está aprovado o requerimento 80/2020 por todos os vereadores presentes. Documento em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 56/2020, de autoria do vereador Sérgio André Niemes e vereador Elcio José Melhem. Denomina a Escola Municipal Santa Cruz de Escola Municipal Sebastião Claro de Quadros. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, projeto de lei 56/2020, de autoria do professor Serjão e do vereador Elcio José Melhem, está em discussão. Em votação. Celso Costa. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dognei. Elcio Melhem. Sim. Germano Alves. Ausente. Gilson da Ambulância. João Carlos Gonçalves. Com muito orgulho, sim. Luiz Augusto Klosowski. Sim. Luiz Juraski. Marcelinho. Sim. Márcio Carneiro. Maria José. Sim. Dedo. Sim. Pedro Moraes. Professora Terezinha. Justificativa de voto, senhor Em presidente. justificando o voto, a professora Terezinha Daí Praia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, professora. Vereadora, demais vereadores. Bom dia a todos que acompanham a sessão e quero me dirigir em especial, né, ao filho e à filha do professor Sebastião. Eu não fui aluna, porque já cheguei aqui para fazer faculdade, mas conheci o professor Sebastião, como já relatou o professor Sergião, no Colégio Liane, porque comecei também, trabalhei um ano, quando o Colégio Liane ainda era ali no mesmo espaço da universidade. E conheço, posso dizer um pouco mais, o Fábio, né, Fábio? Porque somos da rede básica da educação estadual. Então, sei o quanto para a família isto é significativo, né? Mas também dizer que é muito importante e é significativo a nomeação dos prédios públicos das nossas escolas com nome de professores e professoras. Já fiz esta defesa aqui em outros momentos. E dizer que, embora a tradição da escola Santa Cruz ela seja já de muitos anos, de longa data, mas por ser referência ao bairro, né, e por ter sido o professor Sebastião, residente do bairro, então, acho que é uma justa homenagem e quero, então, aqui dizer também do meu respeito, do meu reconhecimento pelo trabalho do professor Sebastião, que foi colega meu também como professor da rede estadual e que dá nome a uma escola que está no bairro onde ele residiu. E, por isso, o meu voto é sim. Rodrigo Crema. Sim. Samuca. Professor Serjão. Sim. Valdemar Calisto. Sim. Vardinho. Sim. Jabur, sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária 56/2020, em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes da escola que passará a denominar-se Escola Municipal Sebastião Claro de Quadros. Poxa, quanta honra para mim, nunca poderia imaginar que estaria aqui votando esse projeto. Parabenizo a iniciativa do professor Serjão e do vereador Elcio José Melhem. Documento em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 60 de 2020, de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura 2021-2024, mantendo inalterado os valores referentes à legislatura vigente. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão. Em votação. Celso Costa. Sim.
Danilo Dominico. Sim. Dognei. Vereador Dognei. Elcio Melém. Sim. Germano Alves. Ausente. Justo da Ambulância. João Carlos Gonçalves. Sim. Guto. Luiz Jurasque. Marcelinho. Márcio Carneiro. Sim. Maria José. Sim. Dedo. Sim. Pedro Moraes. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Samuca. Professor Serjão. Sim. Valdemar Calisto. Sim. Vardinho. Sim. Jabor, sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária 60/2020 por todos os vereadores presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, eu concedo a palavra ao professor Sérgio André Niemes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de requerer a Vossa Excelência, presidente, que após encerrada a sessão nós possamos fazer uma foto com os familiares e os amigos e representantes aqui que vieram acompanhar o projeto 56. Já está definido o requerimento de Vossa Excelência e convido os vereadores para que possamos registrar, né, deixando nos anais dessa casa este registro, juntamente com os familiares do professor Sebastião. Passando, dado ao término da ordem do dia, eu solicito que o primeiro secretário dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em segunda discussão e votação, projeto de lei 56 e 60 de 2020. Passamos ao horário das lideranças de bancadas. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Eu encerro a presente sessão, convocando as senhoras e senhores vereadores para a sessão de amanhã no horário regimental e que possamos fazer uma foto para deixarmos nos anais da casa com a família do professor Sebastião, os vereadores que ainda estão no plenário.